el Comité Internacional de lo que fue el Internacional Socialista y es designado por el Partido Comunista Soviético para regresar a nuestra América clandestinamente hacia el Brasil. Él vuelve acompañado por la señora Olga Benario, ¿verdad?, que a la larga sería su esposa y madre de nuestra compañera. Un tiempo después, estos compañeros caen en prisión. Luis Carlos es condenado a 9 años de prisión y la señora Benario es exiliada a Alemania, su país de origen, embarazada de nuestra compañera, y tiempo más adelante fue asesinada en la cámara de gas. Nuestra compañera Anita nace entonces en un campo de concentración alemán y es rescatada por un movimiento liderado por su señora abuela y la tía. Y todo esto nos trae a nosotros como una especie de temática interesante para profundizar en ella y para que conozcamos de puño y letra de la señora Anita Presler, hija pues de ese gran luchador, de ese revolucionario, de ese marxista, de ese antiimperialista, de ese antifascista y socialista que es Luis Presler. Y esto, sin duda alguna, yo creo que después de este conversatorio, que esperamos sea bien amistoso y que participemos de manera comedida con la compañera, y nosotros también podamos más adelante, teniendo el texto acá en nuestra librería, leerlo, comprarlo y profundizar para saber de esos revolucionarios que muchas veces la historia que fue escrita por los que se llamaron vencedores nos negaron a nosotros los verdaderos los verdaderos participantes de esa historia. Indignados con la miseria de su pueblo, con la situación de sus países, se rebelaron y se pusieron al lado y al frente de las luchas populares. Se han recusado. Ustedes me perdonan mi portuñol, cuando no entienden alguna cosa, por favor me digan. Mi español es muy precario. Pero en fin, si no comprenden algo, me digan, por favor. Entonces ellos rompieron con el papel que las Fuerzas Armadas deben cumplir en una sociedad capitalista, defender los intereses de la burguesía, de las clases dominantes. Ellos pasaron para el otro lado, a la defensa, a la lucha por los intereses del pueblo. Eso tanto Prestes como Chávez. Incluso yo, a 4 años atrás, estuve aquí por la primera vez, en 2010. Y participei, invitada para participar de un seminario que se llamaba, incluso tenía un nombre interesante, Hombres a Caballo, que era justamente resgatar, hablar sobre algunos heróis latino-americanos que en el siglo XVIII, XIX, mesmo en el siglo XX ainda luchaban a caballo. Por eso el seminario se llamaba Hombres a Caballo. Y yo hablé sobre el padre, Luis Carlos Presler. Y después del seminario, los delegados extranjeros hemos sido invitados por Chávez para participar do Alô Presidente, un domingo. Y ahí fue muy interesante porque no solo he podido conocer personalmente al comandante, como él habló de Prestes y decía una cosa que fue muy interesante, no podría olvidar jamás de él. Él decía que cuando era un joven militar había leído un libro que a tiempos fue muy conocido, escrito por un escritor brasileño muy conocido, Jorge Amado, se llama El Caballero de la Esperanza. Este libro es una biografía romanceada de Luis Carlos Prestes. Entonces, el comandante Chávez decía que había leído este libro y esto lo había impresionado mucho. Este joven militar, Prestes, corriendo por Brasil, al frente de la columna, Prestes, y al final de lo que él estaba hablando, él dice: yo soy un militar prestista. Entonces fue así muy emocionante, para mí por lo menos, estas palabras del comandante Chávez.
Pero enfim, Prestes es un militar que se ha revelado, ha dirigido esta columna Prestes, que percorreu o Brasil durante 2 anos e 3 meses, de 1924 a 27. Não han conseguido, luchavam por libertá-lo, luchavam por derrotar o governo, não lo han conseguido. Foram 25 mil quilômetros percorridos, de sul a norte do Brasil, de leste a oeste. Sendo perseguidos por as tropas, os soldados do governo, han derrotado 18 generais do exército brasileiro da época e o governo brasileiro não ha conseguido vencê-los. Eles saíram do Brasil para a Bolívia sem serem vencidos. Então, eu costumo chamar que esta é uma epopeia brasileira, um movimento muito importante, me parece importante não somente para nós brasileiros, mas para todos os pueblos de América Latina. É uma luta do povo brasileiro. E é justamente sobre essa história que foi minha tese doutoral, já há mais de 20 anos atrás, e depois publicado em livro. Este livro, que se chama La Columna Prestes, foi premiado em um prêmio muito interessante, que é o prêmio de la Casa de las Américas, em Cuba, e depois publicado em Cuba e publicado aqui por el editorial do Estado venezuelano, El Prêmio y la Gana. E agora, como já está agotado, foi reeditado. Então, está sendo apresentado, foi apresentado nesta Feria Internacional de Livro, que está se realizando aqui em Caracas. Um acontecimento muito grande, do dia 14 ao dia 23 agora de março. Aí tempo aún para quem não ha ido aí poder ir. E então aí eu fui invitada para vir para esta apresentação, que muito me ha honrado. Então, o livro já existe, por uma questão aí técnica, não foi possível trazer o livro para cá, mas incluso como eu tenho direito a um número muito grande de exemplares como autora, e em Brasil isso não tem sentido, porque em Brasil o livro está publicado em português, os brasileiros não leem em espanhol. Então, eu he hecho a proposta que distribuam estes livros, na grande parte, assim, para as comunidades, vocês poderão receber uma parte destes exemplares, ter aí na livraria e ler essa história. Me parece que é importante, incluso na formação cultural, revolucionária, dos habitantes do povo aqui de Venezuela, conhecer essa história. É importante para nós também conhecer a história deles. E Chávez, o comandante Chávez, dava muita importância a essa questão, conhecer o passado, conhecer a história verdadeira dos povos, a luta dos revolucionários, os heróis, que justamente os intelectuais, a serviço da burguesia, das classes dominantes, não têm interesse que isso seja conhecido. Então, em Brasil, a chamada história oficial, a história que aparece na prensa, que aparece, que é ensinada aos ninhos, na escola, não habla, por exemplo, de Prestes, muito pouco. Não habla dos demais heróis latino-americanos que contribuíram para a independência, para a república, enfim. Não se habla em las lutas populares, como naturalmente aqui antes de Venezuela também não se fazia isso. Se contava na história oficial, e que incluso eu já he leído a respeito, sobre Bolívar, por exemplo, procurava-se sacar seu caráter revolucionário, apresentá-lo como alguém aceitável para a burguesia, para os terratenientes. Em Brasil se acha a mesma coisa. Então, a hora que, com a Revolução Bolivariana, com a preocupação que o comandante Chávez tem com a cultura do povo, com a elevação do nível cultural, com a formação das pessoas, a situação é outra. Vocês têm a oportunidade de conhecer bem a história não só de seu país, de Venezuela, como a história de todos nuestros pueblos latinoamericanos y de otros pueblos. Y desde la parroquia 23 de enero, sector La Cañada, nos encontramos en la exposición del libro La Columna Prestes. A mi lado se encuentra su escritora brasileña, Anita Prestes, que nos va a comentar un poco acerca de la experiencia adquirida en la realización del libro y su contenido. Bueno, el libro es sobre la columna Prestes,
acontecimento que houve nos anos 20 em Brasil, né, 20 do século passado. Né. Este livro já foi publicado inicialmente, sua tradução, né, em Cuba, porque foi premiado por La Casa de las Américas, e agora está sendo reeditado aqui em Venezuela. Né? Então, foi apresentado na Feria do Livro, né? Onde eu estive apresentando o livro, né? E basicamente é isso. O livro está à venda. E agora estou aqui nesta comuna, né? E eu estou interessada muito em ouvir o que a gente está dizendo, mais do que dar entrevista.